Finalmente, o primeiro vídeo aqui do canal saiu e eu tô muito feliz. Demorei para aparecer aqui, já tem um tempinho já que eu criei o canal, mas não tinha postado o primeiro vídeo e, para honra e glória do Senhor, o primeiro vídeo está aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e eu confesso que foi uma resistência muito grande em estar aqui, mas eu creio que será um tempo de crescimento, tanto para mim quanto para você que está aí do outro lado. Esse canal ele foi criado com o propósito de compartilhar a palavra do Senhor e juntos crescer em sabedoria, em temor, em graça e aprender e se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Compartilhando um pouquinho com vocês sobre o nome do canal aqui, Sabedoria e Temor. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração assim que virou o ano, entrou o ano de 2025, ele começou a ministrar no meu coração sobre essas duas palavras, sabedoria e temor. As duas andam juntas e, primeiramente, precisamos ter temor em estar na presença de Deus, em viver, né? Porque tem muitas pessoas que no meio do caminho acabam perdendo o temor por Deus. E é onde eu acho que, creio eu, que é a porta, né, para Satanás entrar e fazer o que quiser da vida da pessoa. Então, eu acho muito importante que na caminhada com Deus a gente continue com esse temor por Ele. E a sabedoria que vem direto do céu, não a inteligência dos homens, mas a própria sabedoria de Deus, que nos proporciona em viver debaixo da graça dEle. E é isso. Vamos lá para a palavra. A gente vai estudar um pouquinho em 2 Timóteo e eu quero passear por esse livro. Ele é bem pequenininho, são 4 capítulos, mas ontem eu vasculhei ele inteiro e, assim, é uma preciosidade. Então vamos lá. Livro de 2 Timóteo, fiz algumas anotações aqui e eu não sei o tempo que vai ficar o vídeo, mas creio eu que eu vou colocando em parcelas aqui, tá? Porque eu não vou conseguir falar tudo num vídeo só, o capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Então eu acho que eu vou dividir. Assim também fica mais fácil, né? Não fica tão cansativo o vídeo. Eu vou ler e eu peço que você esteja com a sua Bíblia aí, assim você consegue acompanhar e você vai vendo aí o que eu tô lendo. E conforme eu vou lendo, a gente vai parando pra gente conversar e ver o que Deus vai nos revelando ao longo do vídeo, tá bom? Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o versículo 3 agora. Dou graça a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Eu não vou nem conseguir dar continuidade, a gente vai ter que parar aqui já. Meu, eu falo assim que é literalmente ouro puro, principalmente as cartas de Paulo. Eu sou suspeita a falar. Eu comecei a estudar Paulo, e a primeira aparição de Paulo é lá em Atos, então aqui ele nem era Paulo ainda, ele era Saulo ainda. Para quem não sabe, né, eu vou resumir brevemente, quem sabe eu trago aqui uma história completa da vida de Paulo. Eu sou apaixonada pela história desse homem. Ele é um verdadeiro exemplo de servo e perseverança na fé em Cristo. Ele era um perseguidor dos cristãos, e ele achava que ele estava super certo nisso, até que um dia, bem resumido, tá? Até que um dia ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, ou seja, Cristo vem de encontro com ele, e Cristo cega ele, né? Jesus cega ele, ele cai de cima de um cavalo, ele fica cego por 3 dias, e quando ele retoma a visão, mediante a um servo de Deus também, um profeta que é levado até a casa onde ele estava, impõe as mãos sobre ele, a visão dele retoma, e o Espírito Santo ali vem sobre ele, e ali ele nunca mais sai dos caminhos do Senhor, e ele é um grande exemplo de cristão.
Ele foi o autor das cartas escritas, né? Foi por ele, ali no Novo Testamento. E uma importante observação, ele não casou, ele nunca casou, ele nunca se envolveu, ele deu a vida mesmo pelo evangelho. Ele é o maior exemplo de que a pessoa que realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus não fica a mesma pessoa. A pessoa que tem um encontro genuíno, verdadeiro, que a presença de Deus entra e transforma, não tem como ser a mesma pessoa. Ela é transformada de corpo, alma, espírito, comportamentos, no falar, trejeitos, no andar, em tudo. E esse foi um verdadeiro exemplo, Paulo. E ali, quando ele tem um encontro com Jesus, ele ainda não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. E uma importante observação, não foi Jesus quem mudou o nome dele, foi Lucas escrevendo as cartas, porque Paulo ele tinha dupla cidadania, ele era romano e judeu. Então, ele tinha ali, como ele tinha a dupla cidadania, ele tinha os dois nomes, o judeu, o nome de judeu, que deu a origem, e o nome romano, que ele poderia, vamos se dizer, para melhor entender, para que ele pudesse ser reconhecido entre os judeus e entre os romanos. Então, Saulo era um nome judeu e Paulo era um nome romano dele. E aí, depois desse encontro verdadeiro com Jesus, ele se converte verdadeiramente e ele começa a pregar incansavelmente sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Jesus, que ele tinha vindo, que ele já havia morrido, mas que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia e que ele voltaria. E como eu e você estamos esperando essa volta aí, para ele vir buscar a sua igreja. E ele começa ali a pregar o evangelho, ele começa a propagar ao nome de Jesus, ao amor. E aí, por conta do evangelho, ele é preso. Um dia o homem está perseguindo os cristãos, vocês têm noção disso? Um dia ele está perseguindo os cristãos, no outro dia ele está falando sobre o evangelho que ele perseguia. Teve pessoas que chegou a ficar com medo dele. Então, foi anos ali, né, de preparação. E eu acho que já é muito importante a gente abrir aqui um parênteses e falar sobre isso. Que as pessoas acham que é de qualquer jeito, né, entrar na presença de Deus, sair falando e se comportando. Nossa, vou dar uma pausa, essa luz aqui tá me dando dor de cabeça, tô ficando com tontura. Eu não tô conseguindo nem focar no que eu tô falando. Vou colocar o óculos para ver se dá uma amenizada. Bom, vocês vão ter que ficar vendo essa bola azul aqui. Vamos lá. E me perdi onde eu estava, Jesus. Lembrei. É muito importante a gente falar sobre a preparação do tempo do cristão, antes mesmo de fazer qualquer coisa. Porque assim, para um médico hoje começar a exercer a função dele, há um preparo e leva anos de estudo na faculdade. Assim como qualquer outra profissão exige o tempo de estudo, de preparo. Assim também é na presença de Deus. Paulo, ele não começou a pregar do dia para a noite. Ele teve um encontro com Jesus, ele se consertou, não voltou a praticar o que ele praticava, mas ele teve um preparo. Ele começou a andar com os apóstolos para ver a forma que os apóstolos tratavam, a forma que eles falavam, porque os apóstolos já tinham andado com Jesus, né, aqui na Terra. Pedro, Mateus, Marcos. Então ele começou a andar com alguns dos apóstolos para ver ali como eles se comportavam. E aí sim, depois de alguns anos, não me recordo muito bem, mas eu anotei, depois de alguns anos, não me lembro o tempo de ano específico, mas aí sim, ele começou a pregar, a levar a palavra. E agora entrando para as cartas foram escritas já depois de muitos anos, tá? Já ali, ele pregando, ele
fazendo prodígios e maravilhas, porque Jesus disse que aquele que crê faríamos obras muito maiores do que as que Jesus fez aqui na terra. Então, Paulo, crendo, ele foi lá e realizou grandes milagres. Um dos milagres, muitas pessoas se converteram através das pregações de Paulo. E aí, Paulo foi preso. Paulo foi preso em Roma por propagar esse evangelho, né? Por falar ali sobre o amor de Jesus. Ele escreveu todas as cartas preso em Roma. E a gente olhando para esse cenário onde Paulo está preso, escrevendo as cartas, falando do amor de Jesus, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele voltará para buscar a igreja, a gente acaba se colocando no lugar automaticamente, né? Porque eu não consigo me imaginar presa. Detalhe, não foi presa cometendo nenhum crime. Ele estava preso por propagar a palavra de Deus. Ou seja, ele está preso pelo evangelho, pelo nome de Jesus. E além de ele estar preso pelo nome de Jesus, ele estava escrevendo cartas no nome de Jesus também. E aí, bem resumidamente, eu vou voltar a ler aqui, aonde eu dei uma pausa, porque olha isso, olha o que ele diz. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Meu, eu falo assim que Paulo, quem já leu as cartas de Paulo, ele tem uma autoestima diferenciada, sabe? Ele assim bate no peito. Olha, eu acho que não tem nada mais precioso do que servirmos a Deus de consciência limpa. Saber quem verdadeiramente você serve, porque sabendo quem você serve, você sabe a maneira de você se comportar. Cara, isso é muito forte. Porque assim, se você serve a um senhor, você sabe o que aquele senhor gosta, a forma de se comportar, de falar. Então, se você passa daquilo que o senhor impôs para você, você já está faltando com respeito. E provavelmente aconteceria uma punição. É a lei, né? A lei da hierarquia. Você servindo o senhor, passou dali do que ele falou para você, que é para você fazer, provavelmente há uma punição. Agora você imagina você servindo a Deus, o Todo-Poderoso, o justo, fiel, soberano, e você continuar tendo os comportamentos de mundano. Servir a Deus e não ter consciência limpa, eu acho que é um dos piores martírio. É essa palavra que eu encontro. Ficar se martirizando, você não conseguir viver de consciência limpa. Você saber que você está na igreja, que você canta na igreja, que você serve na igreja, sei lá o que você faz na igreja. Você bate no peito dizendo que é cristão, mas você não vive os princípios cristãos. Já começa daí. Olha isso, a gente estamos no raso ainda. Estamos no capítulo 1, no versículo 3. Dou graça a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram com os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Só voltando aqui rapidinho, essa carta que Paulo escreve, como eu já havia dito, ele está preso em Roma, numa prisão, não é qualquer prisão não, tá? Ele está preso numa prisão de segurança máxima. E ele preso ali, ele está escrevendo, segundo estudos, né, que eu pesquisei ali, essa aqui é a última carta que ele escreve para Timóteo, porque ele já sabia que estava se aproximando o fim dele, ele sabia que ele ia morrer, por amor ao evangelho. Tô sentindo a presença de Deus aqui.
Vamos lá. Meu Deus. Tô sentindo uma presença muito forte de Deus aqui. Nós, como cristãos, para quem está aí do outro lado, ainda não é cristão, a gente se colocar num lugar de morrer por amor ao evangelho, eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente pode viver. Porque já éramos condenados. Gente, eu não ia falar nada disso. Nada disso. O Espírito Santo levou a conversa em outro ramo. Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. És bem-vindo. Como eu estava dizendo, Paulo, ele escreve essa carta preso, sabendo que já estava chegando o fim dele, as últimas horas dele. Segundo estudos, né? A carta 2 Timóteo foi a última carta que ele escreve. Logo em seguida, Paulo já é decapitado. Ele foi morto com a causa decapitação. E aí, Paulo, ele escreve a carta a Timóteo, e eu vou continuar lendo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Luíde e em sua mãe Eunice, e estou convencido também que habita em você. Você já imaginou uma outra pessoa olhar para você e não ver o que você tem para oferecer em relação a bens materiais, em coisas rasas, mas olhar para você e falar: eu reconheço você pela sua fé? Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Que hoje as pessoas estão tão rasas. E eu, no meu lugar de fala, eu como mulher, eu consigo ver que a internet hoje ela tá mais depravada do que... Ai, como nunca. Hoje o que as mulheres têm para oferecer é só corpo. É só corpo. Decotes, a mostra, a parte de trás, a mostra, dança incitando o sexo. Tá depravada a internet. E, infelizmente, elas são rotuladas assim, são reconhecidas assim. E você já imaginou hoje, no mundo que a gente vive, que nós vivemos, você ser reconhecida pela sua fé? Tem nem o que falar, né? Eu quero ser reconhecida assim por Jesus, pela minha fé, por não ter abandonado a fé em Jesus, independentemente das circunstâncias. Eu quero ser reconhecida pela minha fé não fingida, como Paulo diz a Timóteo. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Olha isso. Eu vou ler de novo aqui, ó. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom do Espírito. Se ele fala para manter viva essa chama, em um tempo determinado, se nós não mantemos essa chama acesa, ela pode vir apagar. Por isso que lá em Apocalipse diz, quem teve essa visão foi João, quando ele está preso ali na ilha de Patmos, e Jesus leva ele em espírito e mostra grandes coisas que hão de acontecer no final dos tempos. Inclusive já estamos nesse tempo, estamos encaminhando ali para a grande volta, né, de Jesus, e ele voltará, isso é com toda certeza, ele voltará para buscar essa igreja. Então precisamos estar vigilantes e atentos para que a gente não perca a salvação por absolutamente nada, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. E lá em Apocalipse
3, ele diz, porque não és frio e nem quente, por ser morno, eu vou te vomitar da minha boca. Olha que forte isso, olha isso. Uma pessoa que não é frio e nem é quente, ela é morna. E, Kathleen, como que chega a esse ponto de ser morno? Essa mornidão é porque um dia a pessoa foi quente. A pessoa que é morna, um dia ela queimou por Jesus. Ela queimou e ela deixou isso se esfriar e chegou ao ponto da mornidão. E a pessoa ali ficou pessoa morna. Que é uma pessoa morna? Ah, um dia eu tô com Jesus, outro dia eu tô no mundo. Eu não vou para um lado do muro e também não vou para o outro, mas eu fico em cima do muro. Eu não decido se eu quero servir a Jesus verdadeiramente, mas eu também não decido se eu quero ir no mundo. Eu não decido qual Senhor eu sirvo. Isso é mornidão. Por isso que Jesus é específico. Eu prefiro que você seja ou quente ou frio. Morno para mim não serve. Porque a pessoa morna, ela fica indecisa. Ela serve a dois senhores. Em uma das parábolas lá em Mateus, Jesus diz que não tem como uma pessoa servir a dois senhores, porque ela vai acabar entristecendo o outro senhor. Ou você serve um, ou você serve o outro senhor. Ou você tá com Jesus, ou você tá com Satanás. Ou você tá no mundo, ou você tá com Deus. Você tá dentro da igreja. Não tem como. Então, para Paulo falar aqui para Timóteo, por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, é que era para ele continuar a permanecer queimando na presença de Deus. Para que ele não viesse a se tornar uma pessoa morna. Eu vou mostrar para você para dizer que eu não estou mentindo. Até porque o nosso fundamento aqui é a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Assim porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar a gente chegando naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, chegar e olhar para você, se afasta de mim. Se aparta de mim, porque eu não te conheço. Mas Jesus, eu estive na tua casa, eu ia para a igreja, aos domingos, mas ia. Tinha os meus momentos contigo, mas também estava ali no mundo. Tive os meus momentos contigo, mas também não tinha o compromisso verdadeiro. Eu não era sua noiva comprometida, eu não tinha compromisso. Eu era como uma prostituta. É forte, isso é muito forte. Porque a palavra que é tão entoada dentro da casa de Deus, somos a noiva. Porque ele é o noivo. Somos noiva. E como noiva, devemos nos comportar como mulheres prudentes. E não como prostitutas sem compromisso. Vamos trazer para a nossa realidade e uma comparação breve aqui? Um homem que é casado e ele acaba traindo sua esposa com um amante. Podemos nomear facilmente de prostituta, porque prostituta não é apenas uma mulher que vende o corpo. É a outra de um homem. Então, uma mulher que não tem compromisso, é apenas amante, para satisfazer o desejo do homem. Porque, detalhe, um homem que se sujeita a ter uma amante, não pense você que ele vai largar a sua esposa para ficar com a amante. Não vai. Ele só quer brincadeira. Ele não vai largar a mulher fiel, a que cuida da casa, a que trata ele bem. Não vai. Ah, Kathleen, mas por que o homem tendo tudo isso em casa, ele vai procurar na rua? Porque é falta de caráter. Caráter.
Eu acredito sim numa pessoa que ama e pode trair, sabe por quê? Porque amor não tem nada a ver com caráter. Não tem nada a ver. Amor e caráter andam juntos, mas são coisas totalmente diferentes. Então, uma pessoa que... Tô bem aqui, ó, gesticulando muito. Consiga, a mão não para. Uma pessoa que tá na posição de prostituta, de amante, podemos colocar muito bem na pessoa que não quer compromisso nenhum com Deus. Não quer viver verdadeiramente o evangelho de renúncia, porque é isso viver o verdadeiro evangelho. Não tem como você decidir vir para a presença de Deus e você achar que você vai viver o evangelho de oba-oba. Não. Sinto muito se ninguém te falou. Eu vou te falar agora. É mentira. Servir a Deus é cruz. Precisamos pregar esse evangelho ainda. O evangelho de cruz. Lá em Lucas diz isso, no livro de Lucas. Jesus diz, quem quiser, não é obrigado, porque temos o livre-arbítrio, de decidir viver com ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Viver o verdadeiro evangelho é todos os dias negar a si mesmo. Mas o que é negar a si mesmo, Kathleen? É você dizer não para as vontades da carne. É você dizer não para as vontades da carne e dizer sim para a vontade do Espírito. Ah, Kathleen, mas a minha carne tem gritado mais do que o Espírito. O que você tem alimentado mais? A carne ou o Espírito? Quem você alimenta mais, automaticamente será mais forte. Quem você alimenta mais, sobressai mais. Lê a palavra, ora, jejua. Não, Kathleen. Como que mata a carne dessa forma? Como que vive um evangelho de renúncia dessa forma? Não tem como. Não existe, infelizmente. Jesus foi claro. Ele nunca mentiu pra gente. Isso, gente, a gente tá no versículo 6 ainda, do livro de Timóteo. Tem muita coisa para abordar aqui e eu quero compartilhar com vocês. Porque a gente tem vivido um evangelho de só venha, venha. De bênçãos, de promessa. A promessa que ele nos entregou não se resume a esse mundo. Que a palavra de Deus diz que se a nossa esperança se resume aqui, somos os mais infelizes. O nosso futuro não é aqui. O nosso final não é aqui, não foi isso que ele nos prometeu. A vida aqui é passageira para todos. Doa quem doer. O final, a morte, chega para todos. A vida eterna é lá, com ele. E glória a Deus se for com ele. Glória a Deus se for na presença dele. Porque você querendo ou não, acreditando ou não, existe o céu e o inferno. E dependendo da forma que a gente vive aqui, vai dizer para onde a gente vai depois daqui. Palavra dura, né? Mas é a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade liberta. Eu não consigo ligar a câmera e vir aqui e falar aquilo que confortaria o seu coração, que seria música para os seus ouvidos, que é o que você talvez gostaria de escutar, mas não ser a verdade. O evangelho ainda é o evangelho de cruz.
Jesus é amor, ele é amor. Ele veio já, tá? Como advogado. Agora ele voltará como juiz. E o juiz faz o quê? Ele dá a sentença final. Ele veio como advogado para nos defender. O único, imaculado, sem defeito, sem pecado, puro, santo. Ele se entregou. Por mim e por você. Ele se entregou. Não foi ninguém que pegou ele à força e pregou ele naquela cruz. Não foi. Ele se entregou. Por amor a eu e você. Por amor. Tudo vem do princípio por amor. Ele é amor. Mas ele também é justo, ele é fiel. E ele não volta atrás das palavras dele. Ele diz. Essa palavra ela tem queimado, soado dentro da minha cabeça como um eco. Eu estou às portas, Jesus disse. Eu estou às portas, eu estou voltando. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que está caído, se levanta. Porque a misericórdia dele alcança. Se a vida, se você, respira, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se Satanás diz que para você tá perdido, que não dá tempo, é mentira de Satanás. Ele é mentiroso. Foi para isso que ele veio, para matar, roubar, destruir e mentir. Ele é mentiroso. Então o que ele vai fazer? Ele vai soprar no seu ouvido que você não é digno, que para você não dá mais tempo, que para você já acabou, que tá tudo perdido, mas é mentira. Jesus veio exatamente para os pecadores. Só que ele diz assim, Jesus diz assim, venha como estás. Não precisa se arrumar. Do jeito que você tá, venha do jeito que você tá. Só que quando você vem, a presença dele te invade de uma forma que tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que sobressai de orgulho, arrogância, pecado, limpa. Porque aonde a presença de Deus chega, não há nada que fique em oculto. Não existe. Aonde a presença de Deus chega, invade. Não tem espaço para outra coisa. Não existe espaço. Ela preenche tudo. Então ele diz, venha como estás. A minha misericórdia te alcança. E daqui para frente é uma caminhada entre eu e você. Jesus pega nas suas mãos. Você não caminha sozinha. É fácil? Não, não é. Mas ele prometeu que estaria com você. Ele prometeu que estaria com você até o fim. Você não andaria sozinho. Eu vou precisar finalizar o vídeo porque já tá quase 40 minutos de vídeo. Mas eu volto. E eu já queria fazer um apelo, porque para mim não faz sentido vir aqui, falar, propagar e não fazer o chamado mais lindo que existe no final de qualquer pregação. Quem quer voltar para Jesus, quem quer se reconciliar, ou eu nunca aceitei Jesus, essa oportunidade. Como que eu faço isso, Kathleen? Eu não conheço, eu não sei. O chamado dele é claro. Eu vou ler aqui para você em Mateus 10, 32, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Não foi eu que criei essa regra. É ele. É necessário
Se você quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus, se reconciliar com Ele, só comenta aqui. Publicamente, tá todo mundo vendo. Como que eu faço isso, Kathleen? Você vai escrever eu, o seu nome, eu, tananana, aceito meu Senhor Jesus Cristo como o meu Salvador. Se estiver voltando, você vai escrever eu, o seu nome, eu estou voltando para Jesus e eu confesso Ele mediante os homens. Só escrever. E eu creio que Jesus ele vai segurar nas tuas mãos, como Ele tem feito na minha. Ele tem feito na minha vida todos os dias. E se você persistir, eu creio que grandes coisas a gente viverá. Eu acredito que não há mais tempo de ficar em cima do muro. Eu acredito que não há mais tempo de rochear em dois pensamentos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico no mundo? Será que eu fico com Jesus? Eu creio que não há mais tempo para isso. Jesus está voltando. A gente consegue olhar para o mundo, a maldade que vem acontecendo. Volte para a presença. Volte para o lugar da onde você não deveria ter saído. Para os braços dele. A recompensa será grande. Eu não ia falar absolutamente nada disso. Eu estava com outra coisa para falar. Deus é testemunha. Eu ia falar totalmente outra coisa. Mas o Espírito Santo, a presença de Deus aqui me invadiu. Eu tive que me recompor, senão eu ia começar a chorar. Viveremos grandes coisas na presença de Deus aqui juntos. E eu tô muito ansiosa para isso. Que você aí do outro lado possa continuar aqui comigo. E ficou com qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer observação, comenta aqui embaixo, pode comentar. É livre para isso. Eu tô aqui, todo ouvidos para escutar a sua opinião. E compartilha esse vídeo com alguém. Compartilha esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no coração e tem alguém que precisa dessa palavra para despertar, para viver novamente uma vida com Cristo, para conhecer o que é verdadeiramente andar com Jesus. Vale a pena. Eu sei que é difícil aqui, mas naquele grande dia valerá a pena cada lágrima derramada. Cada lágrima derramada. Porque ele diz, eu enxugarei toda lágrima dos teus olhos. Ai, vamos viver muitas coisas aqui. Eu tô muito ansiosa. Começo a citar os versículos aqui, mas eu sei que é um momento de crescimento e viveremos esse momento de crescimento em mergulhar mais na presença de Deus. Bom, aquela famosa frase de qualquer pessoa que grava vídeo aqui no YouTube, né? Se você gostou, clica em gostei. Não que eu quero o seu like, mas é porque o YouTube entende que o meu vídeo ele é relevante. E aí, consequentemente, ele entrega os meus vídeos para mais pessoas. Alcança mais vidas. Se inscreve no canal. E é isso. Ó, um super beijo. Fiquem com Deus. E que possamos permanecer firmes em Jesus. Tchau.